Fala samurai, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aula. E nessa aula estaremos aprendendo a como estar criando aí, né, as famosas mixins e as funções utilizando o SAS, beleza? Como eu falei para vocês, os pré-processadores, principalmente o SAS, ele traz aí algumas funcionalidades a mais para poder trabalharmos com CSS. Como eu falei para vocês, que é o caso das mixins e também das funções, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá praticar e conhecer, né, cada uma delas. Então aqui para esse projeto aqui eu vou estar, né, já criei minha pastinha, aula 5, e aqui estarei criando o meu arquivo index.html, beleza? Como também estarei criando aqui o meu arquivo style, beleza? SAS.SAS, que no caso aqui, né, a extensão, né, SAS. E eu vou estar criando aqui minha estrutura HTML, beleza? Então aqui eu vou estar só esperar ele carregar, que ele travou. Então, coloca aqui, ó, HTML5. Aqui você está colocando PT. E aqui você está colocando aula 5. Também estarei criando já o meu link para o meu arquivo de estilo. Beleza? E aí, eu vou vir aqui na minha opção aqui embaixo, né, o Wait SAS, para poder estar escutando as alterações que for feita aqui nesse arquivo SAS. E ao fazer isso, beleza, ele já criou aqui meu arquivo de estilo, vocês podem ver. E aí vou estar abrindo agora a minha página, né, para a gente poder ver as alterações que a gente for fazendo aí na nossa página. Então vou estar vindo aqui, vou abrir no navegador e aí você pode ver que ela vai estar vazia, né? Então show. O que seria uma função, né? Uma função, como o nome já diz, né? Ela recebe um parâmetro, né? Alguns parâmetros. E aí, o que acontece? Ela faz toda a sua mágica ali dentro dela e retorna algo pra gente. Então, por exemplo, eu quero criar uma função que soma, por exemplo, dois números. Então, ou seja, eu vou chamar essa função e vou passar quais os números, no caso os dois números que eu quero estar somando. Por exemplo, função somar, eu passo para ela número 1 e número 2. E aí ela vai fazer essa soma e o retorno que vai trazer para mim vai ser o número 3 inteiro. Por quê? Porque fez a soma. E aí no SAS aqui também funciona da mesma maneira. A gente consegue criar funções para poder estar aí, né, dividindo nosso arquivo de estilo em pedaços. Então, por exemplo, eu preciso de uma função, por exemplo, para poder estar tratando aí o tamanho das minhas fontes, ou também para estar poder aí fazer o cálculo do tamanho dos meus inputs conforme o tamanho da tela. Então, tudo isso a gente pode estar fazendo utilizando funções, beleza? Então, tranquilo, vamos estar criando aqui nossa estrutura para depois estar trabalhando com essa parte de funções. Então aqui no meu HTML eu vou estar criando uma div, beleza? Ela vai ter uma classe aqui, ó, chamada HLogin. Dentro dela você está colocando um form. Vou estar deixando aqui, vou estar tirando isso aqui por enquanto. Vou deixar o meu form vazio. E aí eu vou estar criando uma div. Que aqui ela vai ter uma classe que vai se chamar HW100. Eu vou estar criando aqui, copiando e colando 3 vezes, beleza? Minha div. Nessa div eu vou estar colocando um label, que vai se chamar aqui e-mail. E o input, que vai ser do tipo e-mail, aqui vai ser e-mail. E aqui o ID também vai ser e-mail. E aí eu vou estar copiando esse input, esse label, vou estar colando aqui na minha segunda div, que aqui vai ser senha, na verdade vai ser password, só para poder padronizar. E aí eu vou estar colocando aqui, né, e-mail, aqui vai ser senha, e aqui vou estar criando um botão. E aqui vamos estar colocando o nome login. Aqui também vamos estar colocando já uma outra classe que vai ser flexsend. Beleza? Então aí vamos estar vendo a nossa página como ficou. E vocês podem ver que está aqui, né? Que seria justamente uma aba de login, beleza? Uma página de login. Então é bem simples fazer. A gente coloca aqui um input, né, de e-mail, outro de senha e o login. Então já está aqui pronto.
Aí agora vamos estar, né, brincando lá com o nosso CSS, para a gente ver como a gente pode estar melhorando isso. Então aqui no meu arquivo SAS, eu vou estar primeiro resetando a minha página, beleza? Vou deixar aqui, ó, margin 0, padding vai ser 0, e um box size border box. Ao fazer isso, a gente vai estar tirando, como você já deve estar cansado de saber, a gente vai estar tirando aqui as margens da nossa página. Próximo passo aqui é poder estar dando aqui, né, colocando o widget no meu body de 100% e vou estar colocando aqui um right de 100%. Como também aqui eu vou estar utilizando Flexbox para poder centralizar os meus elementos. Então, ou seja, tudo que tiver no corpo do meu HTML vai ser centralizado no meio da página. Então, com o Flexbox é muito fácil estar fazendo isso. Eu coloco aqui esses parâmetros para ele poder, né, as propriedades para ele poder centralizar o meu elemento. E ao fazer isso, a gente pode ver que está centralizado aqui já. Próximo passo aqui agora, vamos estar estilizando essa parte aqui de login, beleza? Porém, a gente vai estar utilizando, né, o alinhamento do SAS, como a gente já sabe como fazer isso. Então, vamos estar vendo aqui, colocando aqui HLogin, que é essa classe que estamos pegando, beleza? E aí, vamos estar fazendo o seguinte, vamos estar colocando aqui, ó, o widget, vamos estar colocando 600 pixels, o right, vou estar colocando 150 pixels, e que está colocando background color, vamos deixar aqui um marrom, digamos, um pouco mais escuro. Então vai ser 20, 20, 20. Então vamos ver como está ficando aqui agora. Então show, era isso aqui que a gente queria. Porém, vamos só ver aqui, ó, por que ele não centralizou. Ele tinha que centralizar ali. Justify Content, Online Itens, está certo. PCVH. E agora sim, está centralizado. Beleza, continuando aqui agora, próximo passo é pegar o nosso formulário, né? Então, aqui dentro da nossa classe login, como eu falei, a gente vai estar trabalhando com o alinhamento do SAS. Então, aqui dentro já coloco aqui o meu segundo elemento, que seria o form. No form, está colocando aqui display flex também. Flex direction vai ser coluna. Justify content, aqui vai ser center. Align itens, vamos deixar centralizado aqui também. E o widget 60%. O right vou estar colocando aqui 100%. E o margin vai ser alto. Então beleza, está aqui no centro, centralizado, tudo bonitinho. Agora, o próximo passo é trabalhar, né, os nossos elementos aqui dentro, que vocês podem ver que está, né, não está legal, está desorganizado. Então vamos estar organizando com o nosso SAS. Então aqui dentro do form agora, eu quero pegar justamente o que tem dentro dele, que no caso seria a classe aqui HW100. E a gente faz aqui dentro dele. HW100. Lembrando, aqui não estamos trabalhando com as funções, tá? A gente vai estar criando depois as funções. Pode ficar tranquilo que a gente vai estar vendo essa parte aqui também. Então aqui eu vou estar colocando o widget 100%. O margin button vai ser 10 pixels. Então vamos ver como é que ficou. Beleza, tá aqui já. Vamos estar melhorando agora o label e o input. E aí, dentro do nosso HW100, vamos estar criando aqui o nosso label. Vou estar deixando branco, tudo branco. E o fonte right. Vou deixar um bold aqui. E agora, vamos estar pegando o input. Então, assim, o input ele está, né, embaixo do label, ele não está dentro. Beleza? Então, eu vou estar colocando aqui depois do label o input. Então, aqui input. Vamos estar deixando assim por enquanto, que a gente não vai trabalhar com ele depois. E aqui eu estou colocando aqui o button, que vai ser o widget 150 pixels. O right 30 pixels. Beleza? Ou seja, o input não colocou nada ainda. Beleza? Vamos deixar dessa forma. Aqui embaixo você está colocando aqui, ó, essa classe que a gente criou, que é para deixar o nosso botão, né, no meio e centralizado. Então, para isso eu estou criando aqui, vou estar copiando na verdade, e vou estar colocando essa classe fora aqui do meu HLogin, tá? Não pode ser dentro, tem que ser fora. E aí, vamos estar colocando aqui, ó, display flex
justify content center, align item center e o margin top 5 pixels. Beleza, tá aqui. Então vamos estar recarregando, beleza, tá aqui, tudo certo. Porém, aí agora falta a gente brincar agora com o nosso input, né? A gente só deixou a coisa branca, porém não tá legal ainda. E aí, para isso, vamos estar criando, né, uma função que vai fazer isso pra gente, beleza? E aí, o que acontece? Aqui vamos estar criando uma pasta aqui fora do nosso, vamos estar criando uma pasta aqui na nossa raiz, né? Que vai se chamar SaaS, beleza? E aí, para isso, vamos estar criando um outro arquivo, beleza? Que vai se chamar aqui, vamos estar colocando traço e inputs, beleza? Vamos deixar dessa maneira. Traço inputs. Que aí a gente vai estar criando uma função e depois vamos estar criando também um mixins para poder estar deixando aqui o nosso input melhorado, beleza? Então, show. A primeira coisa que vamos estar criando seria a nossa função. E a função aqui no SaaS, como funciona? A gente precisa colocar, né, a propriedade especial, que seria @function, beleza? E ao fazer isso, a gente vai estar criando a função. Porém, precisa colocar o nome da função. Então, vou colocar aqui, ó. Vamos estar colocando deixa eu ver aqui. Vamos estar colocando o idet wt input, beleza? Vou deixar dessa maneira. E aí, como é função, a gente precisa colocar o nome da função, coloca parênteses, beleza? E a gente abre as nossas chaves. Por que que a gente coloca parênteses aqui? Porque uma função aqui no SaaS também pode estar recebendo parâmetros, que é o que a gente vai fazer. A gente vai fazer que essa função receba um parâmetro. E qual que seria esse parâmetro? Então, tá colocando aqui, ó, uma variável, né? Então, vai receber aqui WD, beleza? E eu vou deixar assim por enquanto. A gente não vai estar mexendo nessa função aqui agora. Só para vocês entenderem como que se cria uma função. Então, a função é criada dessa maneira. Na verdade, vou só mudar aqui o nome dela aqui, que não tá legal esse nome. Vou estar colocando aqui, ó, created widget. Deixa assim, beleza? Então aqui a gente criou uma função. E aí, toda função, né, como eu falei, ela entra uma informação, manipula essa informação e retorna algo. Então a gente precisa retornar algo depois que fazer todo o processo dentro dessa função. E como a gente faz isso? Simples também. Basta a gente colocar aqui o arroba e colocar o return, beleza? E aí ele vai retornar algo. No meu caso aqui, vou estar colocando aqui uma variável chamada data mesmo, que vai ser vazio. E aí vou estar colocando para retornar esse data, por enquanto, beleza? Depois a gente altera isso. Tranquilo. Então dessa forma a gente cria uma função aqui no SaaS, beleza? Aí, como eu falei também, existe o chamado mixin. O que seria o mixin? O mixin ele é muito utilizado quando a gente precisa reaproveitar um código. Então, por exemplo, eu tenho lá, né, uns parâmetros lá de input, né, para poder utilizar meu input. E aí o que acontece? Por meu site, né, minha página ter, né, mais de um input, então não é legal que você fique repetindo o código. Então você pode estar criando um mixin. Ou também, sei lá, se fosse uma tabela, você poderia estar criando um mixin. E aí, você poderia estar reaproveitando esse código em outro local, beleza? Calma que você vai entender isso aqui na prática. Mas, desde já, vamos deixar dessa maneira aí explicado. E aí, vamos estar criando agora o nosso mixin, beleza? Que vai ser responsável aqui para o nosso input. E aí, o que acontece? Antes da minha função, eu vou estar criando aqui, ó, o mixin de fato. E para criar um mixin é muito fácil. A gente também coloca o arroba e coloca o nome mixin. Aí, claro que tem que colocar também o nome, né, do mixin. Que no meu caso aqui, vou estar deixando aqui, ó, input login. Vou estar deixando assim, beleza? Ou seja, e aí vamos estar colocando nossas propriedades CSS aqui dentro para poder, né, montar o nosso mixin. Então, por exemplo, nosso input ele vai ter ali, ó, vamos estar fazendo o seguinte, que ele vai ter um widget 100%, beleza? Vai ter um right 25 pixels e vai ter um padding left 5 pixels. Então é isso que a gente vai fazer, beleza? E aí,
que a gente pode fazer aqui agora é justamente chamar, né, esse mixin aqui no nosso input. Como eu falei, a gente consegue reaproveitar esse código, todos que estão aqui, em um elemento em outra parte do meu código. Então, no meu caso, como eu quero que esse mixin, né, tudo que está aqui venha fazer parte do meu input, eu posso estar chamando esse mixins aqui dentro do meu input. Porém, se vocês for parar para analisar, nós temos dois arquivos separados, né? Um arquivo está justamente aqui na raiz e o outro está dentro da nossa pasta. E aí, como que a gente faz para poder, né, estar incluindo esse arquivo no nosso arquivo de estilo, que no caso é o nosso principal? Também é muito fácil, a gente pode estar vindo aqui no início do nosso arquivo de estilo e a gente pode estar utilizando a propriedade chamada import, beleza? E aqui a gente coloca, né, o nome do arquivo que a gente quer importar. No meu caso aqui eu vou estar colocando aqui, ó, sas/input, beleza? Então, o que acontece? Não precisa colocar a extensão do arquivo, por quê? Porque o SAS ele é muito inteligente, então quando você coloca aqui dessa forma, ele vai procurar na pasta SAS os inputs, né, o arquivo input, que seja um SAS. Então não precisa você colocar, porque ele já vai entender que você está procurando um arquivo SAS, beleza? Então se eu tivesse aqui outro input com a extensão CSS, ele ia ignorar esse arquivo CSS e ia procurar pelo arquivo SAS, que é de fato que eu estou querendo que ele importe aqui, beleza? Então, show. Então quer dizer que tudo que está aqui no nosso input, ele está aqui no meu arquivo style. E aí eu posso estar incluindo esse mixins justamente ali no meu input, beleza? E para fazer a inclusão, eu posso ter que utilizar aqui um outro atributo, que seria o arroba, include, beleza? E aí eu tô falando para ele incluir algo aqui dentro desse input, que seria, no meu caso, o meu mixin. Então, eu posso estar copiando aqui o nome dele e posso estar colando aqui, beleza? Ao fazer isso, você pode ver que não deu erro. Ao fazer isso, olha só o que vai acontecer. Ele vai estilizar minha tag HTML justamente com as propriedades que tem aqui. Então, olha só que legal. Caso você tenha outro input, né, uma classe que está sendo especificada aqui para um input, você pode estar também copiando isso aqui e colando, que vai funcionar também. No meu caso, né, eu quis utilizar estilizar diretamente, chamando o nome da tag, porque eu não achei necessário colocar uma classe. Mas caso você queira colocar uma classe, você pode estar fazendo, né, da mesma maneira que a gente fez aqui no input, que vai funcionar corretamente. Beleza? Então, show! Você já aprendeu já a como está criando, né, um mixin e está utilizando dessa maneira. E aí, falta agora a gente finalizar a nossa função, né? Porque a gente tem que aprender também como faz uma função. Então, vamos lá. E aí, agora antes de tudo, vamos estar mudando aqui algumas coisinhas. Por exemplo, vamos estar alterando aqui essa variável. Vamos estar colocando aqui, ó, border color, beleza? Eu vou estar pegando essa variável, vou estar tirando daqui e vou estar colocando dentro da minha função, beleza? E aí vou fazer o seguinte, vamos fazer apenas uma brincadeirinha. O seguinte, quando o tamanho do nosso input tiver de um tamanho até um tamanho, vamos fazer com que a borda aqui ele possa estar mudando o nosso input, beleza? E se tiver de tal tamanho até tal tamanho, ou seja, tiver menor, a gente está colocando outra cor na borda, beleza? Só para a gente poder entender como que seria o funcionamento de uma função. Então aqui, dentro da função, a gente também consegue estar trabalhando com operadores, beleza? Então, ou seja, eu consigo estar utilizando o if e else aqui dentro de uma função no SAS. E aí, para poder estar utilizando o if, a gente pode ir muito fácil, pode estar fazendo o seguinte, colocando o arroba e colocando o hífen, beleza? E aí, eu coloco aqui a minha expressão, que no caso você está pegando o parâmetro que está vindo daqui, beleza? Você está colocando ele aqui. E aí eu vou estar comparando se ele vai ser maior do que o número 50, beleza? Se ele for maior, a gente vai estar pegando nossa variável aqui, border color, e vou estar atribuindo para ele uma cor verde, por exemplo. Beleza? E aí, a gente vai estar colocando agora se não for, né? Se não for maior do que 50. Na verdade aqui, ó, vamos estar colocando maior igual, beleza? Se ele não for, a gente está colocando aqui agora o else. Se ele não for, e a gente vai estar colocando, deixando ele com a cor, por exemplo, vermelha. Então aqui, colocar aqui red. Beleza?
E aí vamos estar retornando aqui agora a nosso border color. Ou seja, como eu falei, ele vai pegar essa variável que está vazia no momento, ele vai verificar, se tiver, né, se for maior do que 50, ele vai estar aplicando uma cor verde. Se não, ele vai estar aplicando a cor vermelha. E aí, ele vai estar retornando essa variável lá para onde que foi chamada a função, beleza? Porém, agora vamos estar, né, se a gente for recarregar a nossa página aqui, ó, não vai acontecer nada, beleza? Por quê? Porque eu só criei a função. Eu preciso ainda chamar essa função. E para poder fazer isso aqui no meu input, depois aqui do meu include, né? A gente vai estar colocando aqui a propriedade, no caso border. E eu vou estar colocando aqui 2 pixels, solid. E aqui agora, ao invés de a gente colocar a nossa cor fixada aqui, a gente chama a nossa função, beleza? Então está colocando aqui, ó, justamente o nome da função, que no caso seria creator. A gente está colocando aqui, ó, border input. Beleza? Você está alterando aqui porque faz mais sentido deixar border input, né? Não tinha nada a ver de create ali. Então, border input. Como eu falei, como já está importando, né, esse arquivo aqui, então tudo que tiver aqui a gente já consegue ter acesso a esse arquivo de estilo. E aí eu chamo a minha função, que no caso é passando o nome da função. E aí, como eu falei para vocês, se a gente for salvar aqui, ele vai dar um erro. Por que vai dar um erro? Porque a função border input, ela precisa, né, estar esperando um argumento, que no caso seria esse aqui. Como a gente não passou nada, né, ele vai dar erro. E aí, para poder resolver, eu tenho que passar aqui justamente, né, o meu valor. E aí eu vou estar colocando, por exemplo, vou estar colocando 52. Beleza? Então, agora a nossa borda tem que estar com a cor vermelha, né? Então, você pode ver que deu sucesso aqui. Vamos estar vendo aqui agora. Se eu recarregar a página, olha só o que vai acontecer. A nossa borda, ela vai ficar com a cor verde, beleza? Por quê? Porque eu estou passando aqui, né, o valor, beleza? 52. Ele está vindo para essa função, passando essa função. E aí está fazendo a verificação. Olha só, o que o fulano me passou lá no argumento número, ele é maior do que 50? Ah, é. Então eu vou aplicar, né? Vou passar para essa variável o valor green. E aí ele vai retornar aqui para mim. Se fosse ao contrário, então vamos estar colocando aqui, ó, 10. Vamos estar recarregando a página. Agora ficou vermelho. Por quê? Porque ele vem na verificação aqui e falou, opa, não, calma aí. Esse valor que está me passando aqui, ele é menor do que 50. Então, ele vai ser vermelho. Ele está retornando. E aí está aplicando justamente aqui no meu border. Se eu inspecionar esse elemento, olha só o que vai acontecer. Então, vou inspecionar ele aqui. Então, vamos aqui no nosso input, né? E aí você pode ver que ele está corretamente aqui aplicado a propriedade border. Beleza? Então, essa é uma das formas de estar trabalhando com funções e mixins. E como eu falei para vocês, né? Se eu quiser, por exemplo, deixar tudo isso aqui em uma variável, então o idet e o write, como a gente já sabe, poderia estar colocando aqui o idet, passando 100%. Write, eu vou estar colocando 25 pixels. E aí eu posso simplesmente estar alterando aqui, ó. E ela vai ter a mesma coisa. A gente pode até fazer melhor também. Eu posso estar criando essas variáveis aqui na minha página de estilo, né? Na minha página de estilo, e estar pegando nessa variável aqui. Então, por exemplo, se eu criar aqui aquelas variáveis, né? No caso aqui, ó. Beleza? E aí, claro, né? Como eu preciso tirar esse write, o idet e o write aqui. E aí eles vão ficar aqui agora. Para ficar melhor, eu sempre prefiro deixar, né, o include antes de tudo, para não gerar confusão. Beleza? Então aqui estou importando, né? Chamando meu mixin, que agora ele só tem agora o padding left. Beleza? E aí eu estou criando as duas variáveis, o idet e o write. E aí eu estou usando ela aqui. E aí eu posso estar passando, né, o meu write aqui também. Beleza? E aí vamos ver. Vou recarregar. Beleza, está verde. Se eu diminuir aqui agora o meu write, né, vou estar colocando aqui 10%, por exemplo.
ele ficou menor e ficou vermelho. Por quê? Porque está errado, né? Eu coloquei vermelho justamente para especificar que tem algo errado, não está legal. E o verde para quando está legal. Beleza? Então essa é uma forma de a gente poder trabalhar aí com mixins, include. Claro que tem outras coisas também, a gente vai estar vendo mais à frente. Beleza? Mas aí é uma forma de você deixar aí os seus algoritmos, principalmente com CSS, mais inteligente e menos poluído, beleza? Então dessa forma a gente consegue ter um controle bem maior, beleza? Não só para inputs, mas também para outros elementos, tamanho de fontes, imagens, etc. Tranquilo? Então desde já, muito obrigado, um forte abraço e te vejo na próxima aula.